Graça e paz, amados por Cristo, meu nome é Daniel, seja bem-vindo ao canal Refúgio Seguro. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, compartilhe este vídeo, ative as notificações. Bem, meus amados, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um lugar indescritível. Que lugar é este? Para tanto, nós vamos partir da reflexão de Romanos capítulo 14 e eu chamo a sua atenção para o versículo 17, que será a base para a nossa reflexão. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Neste texto, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, eu consigo tirar deste texto um assunto muito profundo, vasto, grandioso, glorioso. E aqui, neste texto, eu vejo um assunto sobre o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Aqui representado neste breve versículo, e também três pessoas divinas envolvidas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é um tema muito complexo, um tema muito vasto, não há como nós abordarmos em um breve momento, em poucos minutos, algo tão complexo que é o reino de Deus e toda a sua glória. Não vamos entrar nos mínimos detalhes, como é esse reino, como ele será implantado, como ele se apresenta, porque não é o assunto nem o tema desta reflexão, mas chamar a sua atenção que existe um reino glorioso. E quem é o governante deste reino? Nós sabemos que é Deus, o eterno, o sublime. Ele governa soberanamente nesse reino. Talvez você me pergunta, se Deus governa com toda a soberania, por que todos os males na terra? É uma boa pergunta, mas a causa de todos os males que nós experimentamos neste mundo tem a ver com a queda do homem. Em outras mensagens, em outros vídeos, você pode estar assistindo para compreender. Porque com o pecado cometido pelos nossos pais, Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e assim foi passado a toda a descendência de Adão. E hoje nós sofremos as consequências do pecado, por isso tanto mal no nosso mundo. Mas o tema é o reino de Deus. E aqui esse texto eu consigo ver, e está muito claro que o apóstolo diz que o reino de Deus não é comer nem beber, ou seja, é algo que está em oposição ao nosso. Então aqui não tem a ver com comida nem bebida, mas é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino, ele é eterno, ele não tem fim, não teve um início. Esse reino, ele é espiritual, porque Deus é um espírito puro. Vejamos o que a palavra de Deus diz lá em Salmo 145, versículo 12 e 13. Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura em todas as gerações. Então o reino de Deus é eterno. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Então a palavra de Deus diz que ele domina pelo seu poder. Deus tem todo o poder, toda a autoridade, ele tem todo o domínio.
e os seus olhos estão sobre as nações. Ele fala às nações: não se exaltem os rebeldes. Em Salmo 66, versículo 7, Deus domina pelo seu poder e os seus olhos estão sobre as nações. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmos 45, 6. Por isso aqueles que governam precisam ter a referência da glória do reino de Deus para poder governar com justiça e equidade, porque o trono de Deus é eterno e perpétuo, ou seja, não tem início e não terá fim. Ele é de eternidade a eternidade. Deus é Deus. Olha aqui que o salmista fala a respeito deste Deus que governa esse reino eterno. Salmos 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Que glorioso, que majestoso. Meus amados, como é tremendo e glorioso esse Deus poderoso, benevolente, amoroso. Ele é de eternidade a eternidade. E a palavra de Deus vai dizendo lá em 1 Timóteo 6, 16, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder por toda a eternidade, ou sempiterno. 1 Timóteo 6, versículo 16. Esse é o Deus imortal, invisível, mas real, que governa este reino eterno, espiritual. E vai dizendo ainda em Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito. Aleluia! Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aleluia! Olha como Deus se preocupa com o ser humano. Ele, apesar de ser um Deus eterno, espiritual, que governa um reino eterno e espiritual, mas a palavra de Deus diz que ele habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar ele habita, mas também com contrito e abatido de espírito. Olha o cuidado desse Deus glorioso com o ser humano para vivificar. De repente você hoje, neste momento, está com seu espírito abatido, está contrito, diante de tanta adversidade que esse mundo nos assombra. Esse Deus se compadece de você, porque ele diz, como também com o contrito e habito com o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o Deus que governa esse reino eterno e espiritual. Deus que é um espírito puro, ele governa soberanamente esse reino. E como eu posso fazer parte desse reino? Meus amados, você pode tomar parte nesse reino. Veja o que o Senhor Jesus, ele disse no seu ministério terreno, quando ele pregava o evangelho, e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos 1, versículo 15. No próximo vídeo, nós vamos detalhar a outra parte deste versículo, o reino dos homens, aqui representado por comer e beber, e também como
eu e você faz para fazer parte desse reino, porque o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria, ao passo que o reino das trevas é injustiça, guerra e tristeza. Que Deus abençoe a sua vida e no próximo vídeo faremos a conclusão deste versículo. Tenha um excelente e glorioso dia debaixo das bênçãos desse Deus que governa eternamente, de eternidade a eternidade. Não se esqueça, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.